Olá, meus amigos, como vocês estão, minhas amigas? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para tratarmos de algo muito simples, simples para nós, né? Mas que às vezes incompreendido por algumas pessoas. Transtorno de esquizofrenia. Certamente você até está convivendo com alguém que tem esse tipo de transtorno, mas que não sabe, nem que é conhecido. Quando você percebe-se diante de uma pessoa que tem desequilíbrios emocionais, que muda facilmente de humor, que é compulsiva em falar, que é às vezes nervosa, sim, algumas características básicas e simples eu estou lhe dando para vocês, que não necessariamente poderá ser somente esquizofrenia. Vale a pena lembrar que existe também outros tipos de transtornos neurológicos e neuropsicológicos, não necessariamente só a esquizofrenia. Uma das coisas interessantes é que tem algumas características diferenciadas de outros tipos, aliás, de transtornos. Então, eu gostaria de dizer que a esquizofrenia, uma linha da ciência, diz que a pessoa já nasce com ela. É um distúrbio na região das emoções, no lobo frontal, que a pessoa já traz ao nascer. Outras pessoas dizem que a esquizofrenia é genético, desenvolve também com o tipo de vida, o nível de estresse de cada uma das pessoas. Mas né, eu basicamente acredito que a esquizofrenia, na primeira linha de pensamento, realmente a pessoa já nasce com aquela informação genética dela, né? Aquele distúrbio, aquele diferencial no lobo frontal, na parte direita do cérebro. Então, com o passar dos anos, com as lutas, as adversidades, as contrariedades, ela vai gradativamente sendo mais acentuada. Então, entendemos que a esquizofrenia, ela não tem cura, mas o diagnóstico dela se dá basicamente através de alguns tipos de exames específicos, como também da observação do profissional de saúde mental, que poderá ser o psicólogo, que faz esse tipo de observação, né, das situações e da pessoa, de seu histórico, e necessariamente, muitas das vezes, o psiquiatra também ele consegue compreender que a pessoa tem um transtorno de esquizofrenia. Sim, porque muitas das vezes é um profissional que abrange várias áreas da saúde mental, a psiquiatria, mas que muitas vezes é necessário os instrumentos que são usados pelo psicólogo para que ele compreenda melhor, ou seja, compreender o transtorno de esquizofrenia. Quero dizer aqui que a tomografia, a ressonância magnética com o mapeamento do cérebro detecta melhor em qualquer idade. Sim, porque a esquizofrenia ela pode já ser bem acentuada desde a infância, a adolescência, né? E se não tratada na fase adulta e na terceira idade, ela fica mais acentuada, porque ela é um processo que é gradativo, como já falei, à medida que não é tratado nem diagnosticado. A esquizofrenia, um dos sintomas que difere dos outros transtornos, é as psicoses, os delírios, as alucinações, em que a pessoa muitas vezes escuta vozes, tem sonhos, parece ser realidades, né? Tem umas chamadas presenças, né? Ela consegue entender que alguém está ali, que ela vê vultos, que ela vê alguém, né? Que está falando com ela, enfim. E muitas vezes essas questões são confundidas, né? São confundidas com questões espirituais e na realidade são mentais. Então, temos que ter a maturidade para compreendermos e fazermos essas diferenças, né? Conseguirmos compreender, né, que nem tudo é espiritual. E sim, também a mente humana tem uma capacidade terrível, uma vez que ela seja
é afetada por esse tipo de transtorno, ela terá uma capacidade de projeções, né, de projeções imaginárias. E muitas pessoas até mesmo conseguem ter psicoses tão fortes, né, que parece que elas estão vivendo uma realidade no espaço em que ela existe. Então, observe bem esse tipo de coisa. E quem sabe você tem alguém próximo a você, ou no seu trabalho, né, ou na sua vizinhança, que tem esse tipo de transtorno e sequer sabe lidar, e sequer sabe que realmente tem esse tipo de transtorno. Acredito que a esquizofrenia não tendo cura, mas tem tratamento. Calma, não se desespere. Se você tem alguém da sua família com esse tipo de transtorno, existe o tratamento. E há 2 tipos de tratamento que não pode ser dissociado. É a psicoterapia, através da terapia cognitiva comportamental, e o tratamento de antipsicótico medicamentoso, que é usado, né, que é prescrito pelo psiquiatra. É interessante perceber que esses 2 tratamentos são extremamente eficazes para que a pessoa consiga lidar com esse tipo de transtorno. E a pessoa com esquizofrenia, ela vai poder trabalhar, ela vai poder casar, se não for casada, ela vai poder ter ela vai ter uma vida naturalmente como todas as outras pessoas, sem ouvir voz, sem ter delírios, sem ter psicose, alucinações. Ela saberá lidar com isso, uma vez que ela ressignifique a sua existência, compreenda essa verdade e ela tem um acompanhamento do psicólogo e do psiquiatra, ok? São coisas básicas que nós temos que saber, né? São questões que têm sido levantadas. Há estatísticas que diz que mais ou menos um pouco mais da metade da população tem esquizofrenia e não sabe ainda, né? Ou mesmo não foi diagnosticada, ou melhor, que não se trata porque não sabe que tem esse tipo de transtorno. Então, atenção, né? Vamos ajudar as outras pessoas a se encontrar, a melhorar. E é interessante perceber que essas pessoas que têm esse tipo de transtorno, elas têm uma dificuldade terrível de socialização, ou seja, de convívio social, porque elas são difíceis de escutar, de compreender muitas vezes, né, a emotividade dos outros, as diferenças, né, das suas opiniões, e também de não aceitação, né? Elas são pessoas que gostam de se impor ou impor suas vontades, né, e não serem contrariadas. É interessante também a gente entender que há outro lado também desse tipo de transtorno, que ele se manifesta em cinco características diferenciadas. Há vários tipos, ou melhor, 5 tipos de manifestação da esquizofrenia, desde a mais simples a mais forte, né, com características mais marcantes. Então, nós gostaríamos de dizer que as pessoas que têm esse tipo de transtorno são estratégicas, são super inteligentes a ponto de saber criar, né, e canalizar questões as quais as outras pessoas que não têm não conseguem. Ou seja, essas pessoas têm um racional bem aguçado. Nós entendemos que no mundo que nós vivemos, muitos escritores, cientistas, muitas pessoas que tiveram sucesso tanto na ciência como escritores, como pessoas famosas, convivem com esse tipo de transtorno e que elas têm essa superação do lado da razão, das suas capacidades de criatividade. Então, eu gostaria de dizer também para vocês que a dificuldade de concentração, né, de concentração dessas pessoas não são 100%, mas quando elas são tratadas, né, após o seu diagnóstico, elas conseguem conviver de forma bem natural como todas as demais pessoas, ok?
Então é basicamente essas informações que eu gostaria de passar para todos vocês. E acredite que não é algo que possa ser assustador, não é algo que possa ser assustador, é algo que pode ser tratado, é algo que pode se conviver com esta pessoa de maneira tranquila, uma vez que ela possa, né, ser acompanhada pela psiquiatria, pelo psicólogo comportamental. Então fica todas essas informações para vocês, meus amigos e minhas amigas, e gostaria que vocês repassassem. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Passe essas informações para as outras pessoas, aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas do seu grupo social de trabalho, sua vizinhança, seus familiares, seus parentes. Nos ajude a passar todas essas informações a pessoas que precisam, né, estar alertas sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas somente discriminam, né, diz, fulano parece que é louco, desequilibrado, isso ou aquilo outro, mas não querem ajudar. Nós precisamos ajudar sim uns aos outros. Então curta o meu canal, compartilhe e se inscreva se você ainda não é inscrito. Nos ajude a levar esta palavra, nossos conhecimentos, por mais básicos que pareçam, mais necessários para as outras pessoas, ok? Então, forte abraço, muito amor para o seu coração, um forte abraço, bem caloroso da nossa parte e continue conosco. Existem várias outras informações, nossos vídeos, já tem mais de 40 vídeos gravados, que você pode acessar todos eles, e muitos deles às vezes nós debatemos no meio, você começa a assistir e às vezes, né, não quer assistir até o final, mas assista, porque no meio às vezes eu trato de algumas outras coisas, né, que melhora aquele tema proposto, ok? Então fiquem todos com Deus e muito obrigada pela atenção e continue nos acompanhando, nos curtindo. Nós temos nosso Facebook, nós temos um Instagram, que nós também passamos informações lá. E fiquem todos, acreditem, com muito amor, muita fé no coração, na perspectiva de vencer, seja qual for a sua dificuldade. A esquizofrenia tem tratamento. A esquizofrenia não é algo impossível de ser resolvido. A ciência tem resposta, a psiquiatria tem tratamento e a terapia comportamental também. Então, beijo grande no coração de vocês. Beijo, beijo, beijo.